Fala, meus queridos, tudo jóia? Como é que vocês estão hoje prontos para conversar um pouco sobre algo que todos querem no final das contas, né? Ou menos a maior parte das pessoas, que é ser forte, ser definido e ser saudável. Será que dá para ser as três coisas? E hoje a gente vai falar isso baseado em estudos. E assim, acaba que eu tenho certeza que além de trazer algumas soluções, nós vamos quebrar também alguns mitos. Porque a gente sempre vê as pessoas dizendo que é impossível você ter muita massa muscular e você ter pouca gordura. O pior, né, é quando vem aquele papo de que é impossível ter um corpo bonito combinando os dois. Então assim, não dá para você ter um shape legal se você quiser fazer aeróbio, você quiser fazer musculação, quiser fazer várias atividades. Veja, eu não tô falando de ser o maior do mundo, eu tô falando de ser forte, ser definido, ter um corpo saudável. Então hoje vocês vão entender que não é verdade essa história, que você não pode combinar atividade, ou que não dá para ter as três coisas: massa muscular, pouca gordura e uma boa saúde. E melhor ainda, vocês vão entender como conseguir isso. Sim, é totalmente possível e eu vou falar isso para vocês mostrando estudos. No caso, né? É um estudo que já é um pouco antigo, mas ele tem uma boa ilustração, porque ele traz uma compilação de diversos estudos, são mais de 20, faz uma revisão sistemática, olhando os melhores estudos, faz uma meta-análise, calculando os efeitos médios, e aí a gente vai representar isso nos gráficos. Lembrando, né, que esse estudo vai ficar na descrição do vídeo. E lembrando também que eu não estou falando sobre bomba, né? É óbvio que quem toma bomba consegue duas dessas coisas, né? É mais fácil ter muita massa muscular, porque os esteroides anabolizantes ajudam a aumentar a massa muscular. É mais fácil você ter pouca gordura, porque no final das contas a testosterona também ajuda na perda de gordura, e é mais fácil você combinar aeróbio e musculação, porque você pode ter um excesso de volume, um excesso de atividade, e aí o esteroide anabolizante bloqueia o receptor de cortisol. Então eu vou falar para você fazer isso de maneira natural, né? Não vai ser receita de podcast maromba. E aí, um recado importante que eu dou no começo do vídeo, até porque o assunto que eu vou tratar aqui com vocês ele é muito importante, é que eu tenho esse streaming aqui chamado Nerdflix. Nele eu tenho mais de 300 aulas que você pode assistir quando, onde, como quiser, e você paga cerca de R$ 1 por dia. Não é apenas para estudante, não é apenas para profissional, ele serve para todos. Inclusive, eu sempre gosto de trazer alguns depoimentos de pessoas que assinaram o Nerdflix para você entender se ele é ou se ele não é para você. E eu peço a licença só para apresentar dois desses bem rapidinho para vocês. Esse aqui, fala o seguinte: sou profissional de educação física, atuo como personal trainer e já sigo e admiro Paulo Gentil desde 2006. Caramba, foi quando eu escrevi um ano depois de eu escrever meu primeiro livro. Atualmente assino o Nerdflix e realmente plataforma maravilhosa, e sou aluno da pós-graduação. Gostaria de deixar clara a minha satisfação com todos esses produtos. Que coisa linda! E esse aqui tem tudo a ver com o tema de hoje, ó. O senhor mudou muito a minha cabeça e me ampliou os horizontes, professor. Bom mesmo é ter saúde e fazer de tudo. Não só pegar peso, mas também nadar, pedalar, correr, etc. Levo isso hoje na prática profissional, que nossa prática possa trazer mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. Viva a vida! Então, viu que coisa bacana, que coisa linda, né? Investir conhecimento que pode trazer para você. Então assina, tá bom? Tá lá na descrição do vídeo o link do Nerdflix. E lembra que você também pode se tornar membro do meu canal, apoiar o meu trabalho pagando R$ 4,99 por mês. E olha, logo no começo do vídeo, para você não se esqueça que você vai ficar com a cabeça fumaçando com as informações, você já deixa o seu like no vídeo e você já coloca para seguir o canal. Também tem um sininho lá que você clica, ativa as notificações e será informado de tudo que eu posto por aqui. Então segue a vinheta e vamos conversar sobre ser forte, ser definido e ser saudável. Então vamos nessa, né, pessoal? Como eu falei para vocês, eu vou trazer aqui uma revisão sistemática com meta-análise. Então, ela foi publicada em 2012, o primeiro autor é o Wilson. Não é nova, de fato, mas por que eu estou trazendo ela? Porque ela, né, os estudos posteriores confirmaram que ela estava certa em muitos pontos, e ela não tem uma quantidade baixa de estudos. São 21 estudos, como eu falei para vocês, e ela tem gráficos, então ela traz algumas análises separadas, muito visuais, muito fáceis para a gente entender.
Então, o que ela mostra? Ela mostra, né, que na média, e até tem um gráfico que pode ajudar a ilustrar isso, na média, se você combinar aeróbio e musculação, você vai ter, por exemplo, aí, né, uma menor hipertrofia. Por outro lado, você vai ter uma maior perda de gordura. A maior perda de gordura é mais uma tendência, né? Então alguém pode olhar e falar assim: caramba, Paulo, na verdade me parece que é impossível combinar. Até porque, né, pode parecer que é impossível combinar, porque essa associação de prejuízo na hipertrofia, né, o que acontece? Dá para ser definido e ter hipertrofia, né? Ela é muito dose dependente. Por exemplo, quando a gente pensa em quantas vezes por semana você vai fazer aeróbio, o que você percebe? Você sai de uma vez por semana. À medida que você aumenta a quantidade de treinos semanais do aeróbio, você percebe que a hipertrofia que você tem vai caindo. Então, quanto mais você vai fazendo aeróbio junto com a musculação, menos hipertrofia você vai tendo. Aí tem outro ponto que é importante a gente destacar, que é na questão da duração do aeróbio. E o que esse gráfico mostra pra gente? Que quanto maior for a duração do aeróbio, o que você está percebendo? Menos hipertrofia você tem. Então, você juntar tudo isso, né? O primeiro ponto, olha, se eu misturar musculação e aeróbio, eu vou ter uma perda no que eu ganho de massa muscular. Não é que eu vou perder massa muscular, eu vou ganhar menos. Se eu tiver uma mistura com muitas sessões semanais de aeróbio, eu vou ter menos hipertrofia. E se o meu aeróbio durar muito, eu também vou ter menos hipertrofia. Então isso conflita muito, né, com aquela questão de dizer, poxa, mas então é impossível eu ter os dois. Por que eu penso que vai ser impossível eu ter os dois? Porque eu vou ter um modelo metabólico de emagrecimento que diz o seguinte: para eu perder gordura, eu devo trabalhar na zona de queima de gordura. E aí, para eu trabalhar na zona de queima de gordura, o exercício precisa ser mais prolongado, de intensidade moderada. Então a galera vai chegar lá e vai subir para fazer meia hora, uma hora de esteira e por aí vai. E qual é o problema? Se você olhar o gráfico novamente do tempo, o que você vai ver? Pô, você sai de 20 a 30 minutos, aumenta para 30, 40, 50, 60. Cara, você vai ver que quando você deixa o aeróbio muito longo, que é trabalhar na zona de queima de gordura, você vai acabar não ganhando muita massa muscular. E aí também tem a questão, né? Você soma isso com gasto calórico, que muita gente vai chegar e vai dizer, eu tenho que gastar o máximo de caloria possível no exercício. E se você quer gastar o máximo de caloria no exercício, além de você fazer sessões longas, o que você vai fazer? Sessões frequentes, né? E aí o que esse estudo vai mostrar, né? Poxa, se a frequência de treino for muito alta, você vai ter menos ganho de massa muscular. E aí chega num momento que vai chegar e vai dizer, Paulo, mas até agora você está reforçando o mito, dizendo que é impossível. Sim, eu estou, mas você vai ver coisas que na prática não vão fazer muito sentido. Por exemplo, vários atletas, né, precisam combinar aeróbio e musculação. Por exemplo, um maratonista precisa combinar aeróbio e musculação. Um velocista precisa combinar aeróbio e musculação. Uma saltadora precisa combinar aeróbio e musculação. Sim, gente, uma saltadora, uma velocista, uma maratonista. Por que uma maratonista? Olha, eu tenho no Nerdflix aula que eu falo sobre corrida, né? Como eu falei, coisa de R$ 1 por dia, é profissional formado, é estudante, é gente que quer aprender. Aí você vai ver, pô, ela é essencial para prevenção de lesão, para aumento de desempenho. Tem que ter, né? Pô, eu falo também, eu tenho uma aula que eu falo sobre ciclismo. É essencial. Então todo mundo precisa combinar. Aí vem a questão. Se eu comparar, por exemplo, né, uma maratonista, né, com uma mulher que é velocista, cara, olha a diferença do corpo das duas. As duas combinam. E as duas têm um percentual de gordura muito parecido. Sim, os velocistas no geral, né, inclusive mulheres, têm percentuais de gordura menor do que as maratonistas. Eu pego, por exemplo, homens. Aí eu pego homens, né? Eu pego aí, ó. Pego até do mesmo país. Aí eu pego um cara que é velocista. Eu pego um que é maratonista, o percentual de gordura deles é muito parecido, mas a relação músculo-gordura deles muda. Aí vem a questão. Ué, Paulo, mas os dois combinam. Os dois combinam. Mas por que um tem um resultado tão diferente do outro? E é óbvio, é a forma como eles combinam os dois. Vamos lá, vamos por partes e vamos entender o que eu posso explorar melhor nessa combinação. Primeiro ponto.
né? Gente, eu esqueci de falar da minha pós, que aquela hora tem um rapaz, né, que falou que ele é meu aluno na pós, eu também tenho a minha própria pós-graduação. O Nerdflix, ele é para todo mundo, mas a pós é só para quem é formado, para quem já tem um diploma de curso superior, pode ser em qualquer área. E essa pós, ela é muito especial porque eu tenho uma aula inteira, são horas e horas e horas que eu discuto fisiologia do emagrecimento, fisiologia da hipertrofia. Isso é muito importante, se você já é formado, você fazer parte. Ela se chama Alta Performance em Prescrição de Treino. Então, para colocar na prática os conhecimentos científicos, não tem nada melhor. Se você quiser saber como entrar na minha pós, é só você ver na descrição do vídeo, ou você também deixar um comentário aí na descrição, você fazer um comentário que eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Mas por que eu lembrei disso agora? Porque quando eu mostro as aulas de fisiologia do emagrecimento, fisiologia da hipertrofia, eu mostro uma coisa muito importante, que na verdade, essa história de você achar que para você perder gordura, você precisa trabalhar muito tempo na zona de queima de gordura ou gastar muitas calorias na hora do exercício, é um fruto dos modelos metabólico e modelo matemático de emagrecimento. Só que hoje, a gente já sabe que atividades de intensidade alta e curta duração vão te ajudar a perder gordura. Não porque elas gastam muita gordura, muita caloria na hora, mas porque elas melhoram seu metabolismo para horas ou dias depois. E aqui eu quero que vocês deem uma olhada nesse gráfico. O que esse gráfico mostra? Que quando você combina aeróbio e musculação, qual é o que te leva a maior perda de gordura? Isso no eixo X é a intensidade. Então você vê a intensidade que vai da intensidade lá da zona de queima de gordura, né, 60% a 70% da frequência, até a intensidade que se aproxima a 100% da sua frequência cardíaca máxima. Então, um treino máximo. E quem perde mais gordura nessa brincadeira? Eita, Paulo, olha que interessante. Quem te ajuda a perder mais gordura combinando aeróbio e musculação são as atividades de intensidade mais alta. E perceba uma coisa que eu estou dizendo para vocês. As atividades de intensidade mais altas, você pega o tamanho efeito, né? Você vai ver que o tamanho efeito da atividade feita ali na zona de queima de gordura está abaixo de 0,5. Enquanto as atividades que trabalham ali perto da sua frequência cardíaca máxima, elas se aproximam de 2. O que sugere que a eficiência delas para emagrecer é 4 vezes maior. Paulo, então quer dizer que a atividade que vai me fazer perder mais gordura quando eu combinar aeróbio e musculação é a atividade que tem a intensidade mais alta. Sim, mas e aí? O que isso tem a ver com a hipertrofia? Gente, sabe o que isso tem a ver com a hipertrofia? Que intensidade e volume se rejeitam. Imagina que você tem uma gangorra. O que vai acontecer se você pesar na intensidade? Você vai ter que tirar do volume. E se você pesar no volume, você vai ter que tirar da intensidade. Então, quando você coloca intensidade, você vai ser obrigado a fazer treinos mais curtos. Cara, você não vai fazer um treino de 1 hora a 100% da frequência cardíaca máxima. E aí eu volto aquele gráfico para vocês e mostro o quê? A duração do treino em minutos. Opa! Calma aí, Paulo, então você me falou uma coisa bacana. Porque se eu fizer um treino intenso de 20 a 30 minutos, onde vai pegar a brincadeira ali? Ele vai ser o treino que me dá mais hipertrofia. Tem outra coisa interessante. Por que o treino intervalado de alta intensidade ele emagrece? Porque ele continua te emagrecendo várias horas ou dias depois do treino. E por ele seguir te emagrecendo várias horas ou dias depois do treino, né? Deixa eu fazer esse desenho aqui, porque ele vai fazer vocês entenderem melhor essa brincadeira, né? Olha só. Então, imagina que essa canetinha, ela é o carboidrato. Então, quando você faz um treino curto, intenso, quem é o principal substrato que você usa? É o carboidrato. Então, o que vai acontecer? Seu carboidrato vai lá para o chão, e nas horas ou dias seguintes, após o exercício, você recupera o carboidrato. Só que se você está recuperando o carboidrato, você vai ter que tirar a energia de outra fonte para manter o seu metabolismo. E qual é a outra fonte que você tira? É a gordura. Então os estudos mostram que quando você termina um treino como esse, você não mexe na sua gordura. Mas o fato de você estar com carboidrato baixo, precisando recuperar as suas reservas de glicogênio, vai fazer com que você tenha que abrir mão das suas reservas de gordura. Então, o efeito emagrecedor desse treino, ele tem uma proporção, ou melhor, ele tem uma associação com a sua recuperação do carboidrato. E qual é a história, pessoal? A história é que para eu recuperar essas reservas de glicogênio, eu demoro aí de 24 a 72 horas.
Então eu não posso fazer todo dia o aeróbio. Eu vou ter que repetir esse aeróbio uma, duas vezes por semana. Ah, Paulo, mas eu quero ficar dando porrada atrás de porrada aqui para eu ficar sempre com glicogênio baixo. Aí você não treina intenso, porque se você não tiver combustível, seu motor não move. Então você precisa esperar essa curva aqui passar. Até porque se você repete muito esse estímulo com carboidrato lá embaixo, você aumenta muito seu cortisol. E o que o cortisol faz? Conhece alguém que toma corticoide? Fica cheio de gordura, principalmente na região central. E aí vem a questão. Se você fez o treino intenso e curto, você não vai poder repetir ele muitas vezes por semana. E olha o gráfico, que lindo. O gráfico mostra que o treino que dá a maior associação, né, o maior ganho de massa muscular é o treino aeróbio que você repete menos vezes por semana. Opa, então as coisas estão fazendo sentido. Né? Por que as coisas estão fazendo sentido? Porque o treino que me gera a maior perda de gordura é o treino que me gera também o menor malefício para o ganho de massa muscular. Então, o problema que a gente vinha encontrando é que a gente queria pegar uns alunos e fazê-los emagrecer fazendo aeróbio como um maratonista faz. Se você faz aeróbio como um maratonista faz, passar várias horas correndo vários dias por semana, você vai fazer com que ele não tenha um benefício na massa muscular. Paulo, mas ele pode até perder gordura? Pode, mas esse é o problema. Ele perde gordura, mas a massa muscular vai embora junto. Então você vai ter um percentual de gordura baixo numa massa muscular baixa. Agora, se você usar a simulação do que faz um velocista, que é fazer o treino de força e junto com isso fazer um treino aeróbio de intensidade alta e curta duração, olha aí. E meus queridos, quando vocês forem para o Nerdflix, olha essa sessão de emagrecimento, tá? Por que eu tô falando isso? Porque de fato, né, eu vou mostrar aqui um gráfico que pode chocar vocês. É um gráfico mostrando o percentual de gordura de diferentes atletas olímpicos. E o que você tá vendo? Olha lá, pessoal. Olha o percentual de gordura de diferentes atletas olímpicos. Olha aí. Percentual de gordura dos velocistas. Você tá vendo em comparação aos maratonistas? Então o problema é que a gente quer emagrecer as pessoas achando que elas devem queimar um monte de caloria na hora do exercício, que elas devem queimar um monte de gordura na hora do exercício, quando na verdade elas não precisam. E aí, a gente continua no estudo do Wilson. Por quê? O estudo do Wilson, ele faz o seguinte, ele desenha círculos que seriam. Esse círculo é o que você consegue de adaptação fazendo musculação. Esse círculo é o que você consegue de adaptação fazendo a endurance. E esse círculo é o que você consegue fazendo intervalado. Então, olha só que coisa linda esses três círculos. Você está percebendo que quando eu misturo o círculo da força com o círculo da endurance, eles têm um ponto de conexão muito baixo. Ou seja, um não tem muito a ver com o outro. Então eles são mais esticam a corda para lados opostos do que eles têm a possibilidade de se complementar. Agora, por outro lado, quando eu analiso o círculo da força com o círculo do sprint, do intervalado, você vê como eles conversam. Então, é por isso que você consegue ter velocistas musculosos, você consegue ter saltadoras musculosas, mas você não consegue ter maratonistas, entende? Eu não estou falando que você vai ser um fisiculturista e ao mesmo tempo um velocista. Eu não estou falando isso. Mas você consegue ter um bom físico, um físico musculoso, uma baixa gordura e uma boa massa muscular, desde que você fuja dessa questão de simular treino de maratonista para emagrecimento, né? Não pode fazer isso, tá? Por favor, como eu falei, revisa as aulas, e não apenas isso, revisa as aulas sobre treino concorrente, tá? Porque nas aulas sobre treino concorrente eu falo muito sobre isso. Então, entenda, o que a gente precisa evitar para você não ter o melhor dos dois mundos? Volume muito alto e frequência muito alta. Paulo, mas como é que vai ser eficiente? Vai ser eficiente porque você vai compensar essa frequência e esse volume com uma duração maior. E aí você traz o seu treino para uma perspectiva diferente, que seria uma perspectiva do treinamento intervalado de alta intensidade. E agora, algumas questões práticas que a gente precisa entender para essa combinação, como você quer esticá-la para um lado ou você quer esticá-la para o outro. Por exemplo, na alimentação, você vai ter que fazer um ajuste na alimentação. Paulo, mas eu não preciso estar num déficit calórico severo? Filho, déficit calórico severo para emagrecer é coisa do passado.
Isso não existe. É um déficit calórico moderado com uma melhora na qualidade dos alimentos. Então, erros que você não pode cometer. Eu vou fazer um déficit calórico muito severo. Cara, aí você não vai ter nem o melhor dos mundos para emagrecer, porque se você vai baixar o seu metabolismo, isso vai te trazer uma economia e você não vai emagrecer direito. E nem você vai ter uma boa hipertrofia, porque vai faltar combustível para os processos de síntese proteica. Outra questão importante, carboidrato. Não, Paulo, mas eu quero zerar carbo. Filho, como é que você vai zerar carbo? Porque se você precisa de intensidade para treinar e ativar o seu metabolismo, se você não tiver carboidrato, você não treina intenso. E aí você não depleta e você não tem a recuperação posterior. Então é, inclusive, importante você ter a quantidade adequada de carboidrato para treinar bem. Eu não estou falando se encher de carbo, uma quantidade adequada de carboidrato para treinar bem. Outro ponto interessante, ingestão proteica. Os estudos, eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso, né? Mostram que você não pode reduzir muito sua ingestão proteica. Então você tem que manter acima de 1,6 gramas de proteína por quilo e ter umas proteínas de fonte animal. Aí, nesse caso, umas proteínas de origem animal parecem ser importantes. Suplemento que pode te ajudar a continuar treinando bem. A creatina pode te ajudar. Então veja, é uma alimentação equilibrada com déficit não muito exagerado. Outra coisa importante, né? Entender que dependendo do treino que você fizer, por exemplo, se você fizer de perna ali, ele pode ter um conflito muito grande com o treino que você tiver no aeróbio. Paulo, eu vou fazer um sprint na bike. Cara, isso é como se fosse um treino de perna. Você vai ter que calcular sua dose, você vai ter que fazer ajuste. Mas isso aí são detalhes que, principalmente se você é profissional, você vai ver lá na minha pós-graduação. Você vai lá entender isso na minha pós-graduação. Mas eu quero deixar para vocês aqui uma sugestão prática, né? Para vocês também não saírem de mãos vazias, para vocês entenderem um começo para essa brincadeira. Então imagina, né, que eu tenho um aluno que está querendo perder gordura sem ter um grande comprometimento da massa muscular. E esse aluno treina, ele pode treinar, né? Vamos botar sempre o domingo aqui nessa brincadeira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, esse aluno pode treinar comigo e ele fala assim, poxa, Paulo, eu queria fazer uma boa combinação dos dois. Aí eu posso trazer para ele uma combinação de aeróbio e musculação que seja boa para emagrecer. Vamos supor. Na segunda, ele vai fazer um treino de membros superiores. Então ele vai treinar membros superiores. Então na quarta ele treina membros inferiores. E na sexta ele treina membros superiores. Na próxima semana, né? Eu vou fazer isso aqui. Semana 1, semana 2. Na próxima semana, ele alterna. Então, na próxima semana, ele faz membros inferiores, membros superiores e membros inferiores. Tá, Paulo, mas e aí? Você falou isso, mas e o aeróbio? Vamos lá. Aqui, né, quando ele treinar na segunda membros superiores, ele não mexeu muito com os membros inferiores. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um HIIT na bike. Vou fazer um treino de sprint na bike. Então, toda vez que tiver membros superiores, ele finaliza com HIIT na bike. E aí? Por que você está separando assim? Cara, porque um HIIT na bike, ele pode demorar aí. Eu ajusto para demorar 48 horas para ele se recuperar, entre 48 e 72 horas, então ele fez na segunda. Terça, quarta, ele está recuperado para fazer um bom treino de perna. E esse HIIT vai durar quanto tempo? Cara, 20 minutinhos. Sabe? Nem isso às vezes. E no dia que ele fizer membros inferiores, eu faço um HIIT de corda naval. Então eu posso botar aqui, né? Corda naval. Corda naval. Na mesma perspectiva, eu vou fazer aí um treininho de poucos minutos, usar um sprint aí de 20 segundos, descansar 2, é um treino que vai durar 15 minutos. Então eu vou conseguir aqui, né, ativo a queima de gordura e a hipertrofia com treino de membros superiores, eu recupero, aí eu ativo a queima de gordura aqui com treino de membros inferiores, eu recupero e faço tudo de novo alternando. Então eu mantenho um volume controlado e uma baixa frequência semanal. Então eu consigo manter essa pessoa queimando gordura a semana inteira, enquanto ela constrói proteína. Paulo, eu corro o risco de ganhar menos massa muscular? Corre.
Se você apagasse toda essa linha de baixo aqui, é óbvio que o seu treino ia trazer mais hipertrofia, mas eu tô querendo ter o melhor dos mundos. E aí, gente, com isso, você não vai precisar ficar recorrendo, né? Ficar igual os caras que se enchem de bomba aí para conseguir prevenir o catabolismo enquanto estão treinando em volume alto, que é o que eu falo nas aulas sobre esteroides anabolizantes que eu tenho lá no Nerdflix. Então, entendido, gente? Dá para ter hipertrofia e emagrecimento ao mesmo tempo? Dá. Você precisa de uma boa combinação de treino e você precisa mexer com alguns detalhes na dieta. Eu vou ser tudo ao extremo? Não vai ser. Tudo ao extremo não, mas você consegue ter um corpo bonito, uma boa saúde cardiovascular, uma boa saúde osteoarticular fazendo isso. Legal? Entendido? Qualquer dúvida, lembrem-se, tá? Se você é uma pessoa que já tem o seu diploma de curso superior, estude comigo na minha pós-graduação. Se você já tem o curso superior e você quer ter uma educação continuada, se você é estudante e quer aprender o que a faculdade não te ensina, ou se você é uma pessoa interessada em saber os melhores treinos, o que pode se aplicar a você, aí eu recomendo você assinar o Nerdflix. É cerca de R$ 1 por dia e você vai ter acesso a mais de 300 aulas. Aguardo vocês em todos eles, né? Ou no que se adequar mais a vocês. Até a próxima!